Amém, meus irmãos. Essa mensagem que eu e meus irmãos aqui do Corpo Masculino queremos passar para vocês, entendeu? A importância do perdão. Você se sente uma pessoa muito mais leve, entendeu? Quem não praticou o perdão, busca o perdão, perdoa o seu irmão, que você vai se sentir muito mais leve. Você vai deixar o Espírito Santo entrar em sua vida. E quando o Espírito Santo entra na sua vida, entendeu? Você passa a sentir uma felicidade verdadeira, entendeu? Uma felicidade que é maior do que qualquer orgulho que você possa ter como sentimento do mundo. O orgulho é uma coisa muito difícil de se lidar e é um atalho do inimigo para agir sobre todos os nós. Porque quando o orgulho toma conta de você, esse orgulho vai trazer outros sentimentos como raiva, o rancor, e isso vai adoecendo você, meu irmãozinho. Vai te bloqueando, entendeu? Vai te bloqueando para o Espírito Santo, vai te bloqueando para Deus e faz com que você se afaste. Então, essa é nosso pensamento aqui sobre o perdão. Vou ver se meu irmãozinho Francisco tem mais alguma coisa para falar sobre perdão. Sim. É sempre bom falar de perdão e praticar o perdão, né? Amém. E se a gente observar bem, no dia a dia nós somos convidados, já que eu falei em praticar, a praticar o perdão. Quantas coisas acontecem conosco no dia a dia que a gente sequer se lembra de pedir perdão. A gente xinga, a gente ofende a pessoa, mas a gente nunca pede perdão. Às vezes somos orgulhosos, porque a falta de perdão esconde o orgulho, porque muitas vezes a situação foi causada por nós mesmos. E a gente não tem a capacidade de reconhecer que precisamos pedir perdão. E olha que a Bíblia está cheia de situações em que um simples gesto de perdão conseguiu transformar a vida de muitas e muitas pessoas. O fato de você acreditar no poder de Deus, acreditar no poder de Deus através do perdão, através da fé, porque se você colocar bem as coisas, você vai ver que uma coisa puxa outra. Olha, se eu tenho fé em Deus, aquele que me perdoou dos meus pecados a ponto de morrer na cruz por mim, por que eu não vou perdoar ao meu irmão que está do meu lado? Praticamente não me fez nada. Ou se me fez uma coisa boba, a gente pode sentar, conversar e promover esse perdão, como eu falei antes. Precisamos exercitar esse perdão na nossa vida. Deixar um pouco o orgulho de lado. Ter fé. Fé em Deus. Fé em Jesus. Aquele que morreu na cruz em nosso lugar. Temos sempre que ter essa consciência. Morreu na cruz em nosso lugar. Pelo perdão dos nossos pecados. Então veja, o próprio Jesus dá um exemplo que possamos praticar no nosso dia a dia. Se alguém te deu uma fechada na rua, pense 2 vezes, pense em Jesus, não vá xingando não. Pense 2 vezes. De repente peça a você desculpa pela pessoa que está fazendo aquilo contra você. Porque ser cristão é assim mesmo. A gente começa a desassociar as coisas, ou seja, a gente começa a ser o oposto do mundo, a gente começa a ser o diferente. Nós começamos a ser o sal da terra e luz do mundo. A gente passa a ser a vitrine. Então comece a fazer essas experiências. Mesmo que alguém faça alguma coisa contra você, vá você e peça desculpa. Amém. Entendeu? Vamos começar a exercitar isso na nossa vida. Né, meu irmãozinho Francisco? Até porque até o nosso inspirador, nosso Senhor Jesus Cristo já foi indagado sobre isso. Quantos irmãos que não tem aí, que cometem várias vezes o mesmo erro, e as pessoas às vezes falam, apontam, esse não tem mais jeito, certo? Aquele ali já era. Jesus Cristo falou, quantas vezes você deve perdoar? 70 vezes 7. 70 vezes 7. Então, se você é cristão de verdade e tem Deus no coração, você vai perdoar aquela pessoa quantas vezes forem necessário, até que haja a conversão da outra pessoa. Porque a outra pessoa vai ver, ela vai ver em você aquela graça, ela vai sentir aquilo.
ela vai sentir aquilo. Então, com o tempo, essa pessoa vai mudar também em relação a você. Ela vai mudar. Então, por isso que a primeira mudança deve ocorrer na gente. A mudança do perdão. Primeiro deve ocorrer na gente. Depois, o próximo, com o tempo, vai ser tocado também. Amém? É por isso que eu digo, o cristão é a vitrine, né? Você tem que mudar. Você está falando em conversão aí, você sabe quantos anos Santa Mônica orou, rezou, para que o filho dela, que foi Santo Agostinho, se convertesse? Nada mais, nada menos do que 30 anos. Foram 30 anos de oração para que Santo Agostinho se convertesse. Era cabeça dura, não acreditava nas coisas de Deus. A ponto de uma vez estar caminhando pela praia, e ele não entrava na cabeça dele o mistério da Santíssima Trindade. Ele caminhava pela praia, viu ali um garotinho que ia até o mar com uma conchinha, pegava um pouquinho d'água, ia até a areia e colocava dentro de um buraquinho. Ia lá na praia, pegava a conchinha d'água, ele olhou para o garoto e falou assim: meu filho, você não sabe que por mais que você vá até o mar, traga essa conchinha cheia d'água e coloque dentro desse buraquinho, você não vai conseguir trazer toda aquela água do mar para dentro do buraquinho? E aquele menino olhou para ele e falou assim: é mais fácil eu colocar toda aquela água aqui dentro do que você conseguir encontrar a explicação para os mistérios de Deus. Na verdade, aquele menino era um anjo, né? E estava dando um aviso para ele. Então é mais ou menos assim. E olha o que aconteceu: se transformou num grande doutor da igreja, Santo Agostinho. Então é não perder a esperança, como você falou, é dobrar os joelhos e orar. Inclusive, esse final de ano apareceu uma frase assim nas redes sociais muito bacana, né? Não entre 2016 nem com o pé direito e nem com o pé esquerdo, entre de joelhos dobrados, e peça a Deus para que Ele faça do seu ano novo o melhor ano novo da sua vida. Essa é a receita. Amém. Nosso irmãozinho Guilherme, você tem alguma coisa a falar sobre perdão? Quem não tem alguma coisa a falar sobre perdão, né, Léo? Quem não já passou por alguma experiência de precisar de perdão, principalmente perdão de Deus, que nós precisamos a todo momento. Mas o perdão é algo que se estende ao perdão de Deus. As pessoas se limitam muito a simplesmente pedir perdão a Deus, estão sempre pedindo perdão a Deus. Mas e quanto a perdoar o seu irmão? E quanto a perdoar a si próprio? Muitas vezes nós erramos e passamos até anos, uma vida inteira, não conseguindo se perdoar. Ora, mas se você quer o perdão de Deus, você tem que se perdoar também, você tem que ser digno do perdão dele. Então comece se perdoando. A todos os irmãos que estão nos ouvindo agora, se você passa por algum problema desse tipo, se você precisa do perdão de alguém, se você precisa pedir perdão a alguém, sonda o seu coração nesse momento, porque o orgulho, como o nosso irmão Francisco falou, é o grande empecilho para o perdão. E o perdão é uma coisa que está intimamente ligada ao amor. Amor, perdão, caridade, são coisas intimamente ligadas. Mas o orgulho vem e atrapalha tudo isso. O orgulho atrapalha a nossa vida diversas vezes, em diversos aspectos. E que proveito a gente pode tirar do orgulho? Nenhum. O orgulho é como a vaidade, né? A gente precisa... A vaidade em si, tal como o orgulho, é algo ruim? Não, podemos dizer que não. Mas tudo tem limite. A vaidade, até certo ponto, você se amar, né? A vaidade está ligada ao perdão também, porque se você se ama, se você é vaidoso, você é tão vaidoso com a sua aparência, né? Seja vaidoso com o seu espírito, seja vaidoso com o seu ser. Perdoe a si mesmo pelos erros que você cometeu. Mas que a vaidade não venha a se tornar aquela avareza, aquela coisa que nos torna, na verdade, um monstro, né? Somos belos por fora, mas um monstro por dentro. Da mesma forma, o orgulho. O orgulho também nos torna monstros, né? E nos impede de perdoar. Se nós não perdoamos, como vamos amar? Se nós não amamos, como vamos perdoar? Amor e perdão estão intimamente ligados, não há a menor dúvida quanto a isso. E é o começo para uma vida nova.
o perdão. Né? Comece perdoando o seu próximo, comece perdoando a si mesmo, e você certamente vai alcançar o perdão de Deus. Ainda antes de você pedir o perdão dele, ele vai ver o seu coração, ele sonda o seu coração a todo momento. Então ele vai ver que você se perdoou, ele vai ver que você perdoou o seu irmão, e automaticamente você será perdoado, né? Amém, meu irmão. Ouvintes da Rádio Aliança, esse programa que começa hoje, vocês também estão convidados a participar através do WhatsApp da Rádio Aliança, 980886215. Aos irmãos que quiserem compartilhar a palavra, as reuniões do COR vão se iniciar dia 16 de fevereiro, às 20 horas, toda terça-feira aqui na paróquia. Vocês que estiverem gostando desse bate-papo, entendeu? Desse bate-papo de evangelização, vocês serão muito bem acolhidos no nosso grupo. Para isso que serve o nosso programa Irmandade, entendeu? Você, irmão de outra pastoral ou movimento, que quiser participar do nosso programa, podem nos procurar também, que esse programa aqui é para todos. A nossa missão aqui é evangelizar. Amém? Eu vou pedir ao meu irmão para tocar uma música, para a gente tomar um cafezinho, né, meus irmãos? Daqui a pouco a gente volta. Não vou te negar, vou cuidar dos teus. Não mereço teu amor, mesmo assim aqui estou para te pedir o perdão. Tá aqui meu coração. Me perdoa, meu Senhor. Sei que me afastei de ti, mas estou aqui, decidi. Contigo eu sou feliz. De agradecimento pelo teu amor, nunca mais eu vou te abandonar. Me sustenta e me ajuda a caminhar. Não mereço teu amor, mesmo assim aqui estou para te pedir o perdão. Tá aqui meu coração. Me perdoa, meu Senhor.
sei que me afastei de ti, mas estou aqui, decidi. Contigo eu sou feliz. Oh, Pai, aceita o meu louvor de agradecimento pelo teu amor. Nunca mais eu vou te abandonar. Me sustenta e me ajuda a caminhar. ZYL 907, Rádio Aliança FM, Estéreo. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Orgulho de ser comunitária. O mundo inteiro ouve e vê a Rádio Aliança FM através do nosso site www.radioaliançafm.com.br. Não perca tempo, acesse, mande sua mensagem e participe com a gente. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Amigo associado, a Rádio Aliança precisa de você. Venha fazer parte da nossa família, tornando-se colaborador desta obra. Nós não temos propaganda comercial e a sua ajuda é fundamental para a manutenção de nossa rádio. E não esqueça, todo segundo domingo de cada mês, após as missas na paróquia Nossa Senhora da Conceição do Porto Novo e na Capela São Domingos no Porto da Pedra, tem a nossa campanha de arrecadação. Não perca tempo, faça ainda hoje a sua ficha de inscrição. Nossos telefones são 2724-2263, 2604-1553. Essa rádio precisa de você. Você está na 98,7. Rádio Difusora Aliança FM. Pescador, fixo meu olhar no horizonte deste imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continua os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou encher-la Muito boa noite, caríssimos.
voltando com o nosso programa do Cor Masculino, nós vamos fazer nessa segunda parte do nosso programa a primeira leitura de hoje. É a leitura da carta de São João, capítulo 4, versículos de 7 a 10. Eis a leitura. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora, na nossa reflexão sobre essa leitura, como nada é o acaso, nosso tema de hoje, o perdão, como foi estabelecido pelo nosso irmão Leonardo, tem tudo a ver com essa leitura. Eu não sei se o Leonardo já sabia da leitura de hoje. Sabia, Léo? Olha, eu vou te confessar que eu já tinha lido já, mas eu não tinha feito essa sintonia, entendeu? Na hora de escolher o tema, eu deixei o Espírito Santo me guiar. Até Com porque certeza. nesse programa de estreia, né? A gente foi pego meio que de surpresa também, né? A gente está aqui no improviso, então todos nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Então, através dessa leitura, a gente está vendo que nada é por acaso, nada, nada. Todo mundo que está aqui nesse programa hoje, Irmandade de Colores, estreando aqui na graça de Deus, não está aqui por acaso. Todos vocês, você, meu irmão Guilherme, você, meu irmão Paulo Vinícius, você, meu irmãozinho Alex, meu irmão Francisco, Maria José, minha irmãzinha Ludmila, minha irmãzinha Vitória, foram guiados pelo Espírito Santo até aqui. Ele trouxe todos vocês aqui para que nós pudéssemos compartilhar essa palavra. Então, essa primeira leitura da carta de São João, ela reforça tudo que a gente falou sobre o perdão. Deus é amor. Isso não nos deixa dúvida nenhuma da necessidade de amar uns aos outros. Não nos deixa dúvida nenhuma, entendeu? Porque é muito fácil você amar quem está na sua casa. Você tem que amar quem está na rua, precisando de ajuda. Quem está excluído. Quem está excluído na dependência do crack. Quem está excluído na dependência da bebida. Você tem que amar esse irmão. Esse irmão que você tem que amar e levar a Deus para o coração dele. Porque você amar seu pai, amar sua mãe, entendeu? Não é difícil, embora seja difícil para alguns irmãos. Mas você amar o seu pai e amar a sua mãe é teoricamente fácil. Você tem que amar quem você não conhece, aquele que está excluído, aquele que você acha ou julga que não tem salvação. Essa palavra vem dizer que todos nós somos filhos dele. Então aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais. Todos nós temos que nos ajudar. Você tem alguma coisa a falar, Paulo Vinícius, sobre essa leitura? Eu creio que o principal sobre ela é que todo irmão, cristão ou não, o que está no caminho, tenha que se preocupar mais com o que está ao seu redor. Com sua família, lógico, mas há muitos amigos na rua ou vizinhos que têm problema que a gente às vezes nem se importa, nem chega próximo, nem muito menos quer saber. Quando você perdoa alguém, você está perdoando a si mesmo e você está se sentindo melhor com isso. Às vezes você nem sente, mas é verdade. Você pode ter um vizinho seu com um problema, mas você não percebe, porque às vezes ele está sorridente, mas às vezes ele tem um problema sério em casa e que precisa de uma ajuda, de um conselho, ou até mesmo de um abraço, de um conforto. Então tenta passar isso, quem estiver ouvindo, o irmão que puder ajudar nessa mensagem, tenta passar em diante, tenta ensinar o seu próximo a perdoar e aprenda a perdoar também, que isso é muito importante. Amém? Amém. Nosso irmãozinho Alex, você tem alguma coisa?
para falar sobre essa passagem? Tudo isso que o Paulo Vinícius falou é isso mesmo. Eu faço as palavras deles a minha. Nosso irmãozinho Guilherme. Léo, eu vou repetir o último versículo da leitura. É o versículo 10. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Vítima de reparação pelos nossos pecados. Olha o perdão entrando aí. É o perdão de Deus. Muitos cristãos não sabem, Léo, mas Deus, na verdade, já planejava a redenção da humanidade assim que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Jesus não veio por acaso ao mundo. Houve uma preparação durante séculos e séculos. Todos os profetas profetizaram a vinda de Cristo. Porque Deus já havia planejado a salvação da humanidade através da vinda de Cristo, a redenção do homem. E nós vivemos hoje um tempo que nós podemos nos considerar privilegiados. Não apenas os católicos, mas todos nós cristãos. Hoje, nós não simplesmente acreditamos em Deus, não somos simplesmente religiosos, somos cristãos. E certa vez eu li uma história que havia dois religiosos conversando. Um era cristão e o outro não. Não sei de que religião era, talvez hindu, budista, não sei. Mas o religioso da outra religião, não cristã, chegou para o cristão e disse assim: olha, tudo o que tem na sua religião tem na minha. As nossas religiões são parecidas em quase tudo. Mas tem uma coisa que o cristianismo tem e que nenhuma outra religião no mundo tem. E o cristão ficou curioso e perguntou: é mesmo? O que é? E ele respondeu: um Salvador. Nenhuma outra religião no mundo você tem um Salvador. Eis então, essa Salvador, né, é apenas uma das muitas, digamos assim, classificações que nós atribuímos a Jesus. Ele é o Cristo, Ele é o Salvador, Senhor, Mestre, né, nosso irmão. Que alegria poder chamar a Cristo de irmão, né, e que alegria, Cristo nos ensinou a chamar a Deus de Pai. Então essa é a nossa família hoje, não apenas católicos, todos nós cristãos e até mesmo não cristãos. E aí eu falo novamente sobre o perdão. Existe muita intolerância religiosa hoje em dia, né? Nós vivemos no Estado laico, mas e quanto à tolerância no seu coração? Hoje em dia eu vejo muitas pessoas elogiando o Papa Francisco, porque ele tem sido um Papa realmente revolucionário. E ele tem falado abertamente às multidões sobre essa questão das religiões. Quer dizer, o povo está tão surpreendido com o Papa Francisco por ele falar com tantas pessoas não cristãos, por trazer essa mensagem de paz, essa mensagem de união, essa mensagem que se estende não apenas à Igreja Católica, mas aos protestantes e aos israelitas, aos muçulmanos, os hindus, né? Essa mensagem de paz, de união que o Papa Francisco vem trazer. Isso está totalmente ligado ao perdão, né? Há muita intolerância religiosa no mundo, muitas guerras que acontecem hoje em dia no mundo, e como sempre aconteceram, não apenas hoje em dia, acontece puramente por intolerância religiosa, né? Divergência de opiniões, deuses diferentes, uma cultura, filosofia diferente, mas nós temos que estar abertos também a aceitar os nossos irmãos, porque Cristo nos amou e o Evangelho de Cristo é para todos nós. O Evangelho de Cristo não era apenas para os judeus. Cristo não veio apenas para os judeus,
mas para os samaritanos, para todo o povo. Não só os romanos, mas para todo o mundo. Então, hoje em dia, nós podemos dizer que Cristo veio também tanto para os católicos, quanto para todos os protestantes, quanto para os brasileiros, quanto para os americanos, os asiáticos, os africanos, os indígenas. Todos os povos são povos de Cristo. O perdão de Deus. O perdão de Deus veio para todos nós. Mas nós, como cristãos, que exemplo estamos dando? Estamos seguindo verdadeiramente o exemplo de Cristo? Cristo veio para nos redimir. Ou melhor, para que o mundo fosse salvo por Ele. O seu sacrifício de amor é que nos redime dos nossos pecados. Mas nós somos não apenas irmãos, mas somos os sucessores de Cristo. Nós somos os continuadores do seu trabalho. Já pararam para pensar nisso? O cristão, muitas vezes, ele se coloca numa posição muito baixa, muito inferior ao que ele realmente é. O cristão, muitas vezes, não percebe o valor que ele tem. Mas veja, se Cristo veio ao mundo, se fez homem e morreu por você, então, meu irmão, você é muito valioso, você é muito, muito mais valioso do que você pode imaginar. E está escrito na Bíblia, né? Deus permuta reinos por ti. Somos mais valiosos que as estrelas do céu. Esse é o valor que Deus dá a nós. E o que é o pecado para Deus? O pecado para Deus não é nada. O pecado é uma mancha que nós carregamos, algo que nos afasta de Deus. Mas para Deus, o pecado não é nada. Ele está sempre disposto a nos perdoar. Mas nós merecemos o perdão de Deus? Eis a questão. Quando Cristo disse: se você vai oferecer a Deus, apresentar no altar a sua oferta, mas não perdoa o seu irmão, deixa lá a tua oferta e vai se reconciliar com seu irmão. Porque como você espera de Deus algo que você não é capaz de dar. Então, olha só, nós podemos colocar aí, podemos ver mais uma vez o valor que nós temos para Deus. Quer dizer, como Deus é capaz de perdoar, nós também somos capazes de perdoar. As pessoas costumam dizer, quando vê, por exemplo, um crime hediondo, né? Um assassino ou um criminoso do gênero, as pessoas dizem, não, isso daí é só Deus mesmo para perdoar um negócio desse. Não é só Deus, meus irmãos. Nós também devemos perdoar essas pessoas, né? Eu agora estou puxando o assunto para digamos assim, algo mais grave, porque nós estamos falando até agora das desavenças familiares, das desavenças com vizinhos, com amigos, que gera muita mágoa. E muito foi dito até agora sobre perdoar os nossos irmãos, né? Dentro de casa, aqueles que estão próximos, aqueles que estão ali na nossa vizinhança, no trabalho, na faculdade. Mas e quanto àqueles criminosos, aqueles que cometeram crimes hediondos contra a humanidade, não apenas contra a sociedade, mas contra a humanidade, contra o mundo inteiro, contra o próprio Deus? Olha, Deus pode perdoar a todo e qualquer criminoso nesse mundo, mas e quanto a nós? Nós conseguimos perdoá-lo? Será? Só para reforçar uma análise da misericórdia infinita do nosso Senhor para com a gente, eu vou fazer uma pergunta aqui a meus irmãos. Quem aqui, temos quantos pais aqui? Você é pai, Guilherme? Não, ainda não. Paulo Vinícius. Paulo Vinícius é pai? Alex, não, você é pai? Sou pai não. Francisco, você é pai? Eu vou perguntar aqui aos pais, a mim também, que eu também sou pai. Minha princesinha se chama Sofia, tem 2 anos e meio. Ao perguntar aos pais, quem aqui teria coragem de sacrificar o seu primogênito pela terra, pela população humana? Você teria, Paulo Vinícius, coragem de sacrificar a sua filha? Sinceramente, não.
meu irmãozinho Francisco? Não, nem passa pela minha cabeça. Pois é, isso aqui é só para ter uma ideia da misericórdia de Deus. Fala, meu irmãozinho Guilherme. Você levantou essa questão agora e me fez lembrar também uma história que eu gostaria de compartilhar com vocês. Certa vez estavam andando pela rua um pai e o filho. Aquele filho era o primogênito, era o único filho daquele senhor. E eles estavam voltando da igreja, felizes. Mas, de repente, o caminho deles atravessava por uma linha de trem. E quando eles passaram pela linha do trem, o garoto ficou com o pé preso na linha do trem. E o pé dele não saía. O pai tentava desesperadamente tirar o pé do garoto da linha férrea, mas não saía. E qual foi o desespero do pai quando ele começou a ouvir o barulho do trem? E sabendo que o trem estava vindo, ele tentava desesperadamente tirar o filho dos trilhos do trem, mas não conseguia. E quando ele viu que o trem estava se aproximando, o garoto chegou para o pai e olhou: pai, se afasta, pai. Deixa aqui que eu vou me sacrificar por eles. E o pai se afastou. E o filho morreu atropelado pelo trem. O pai, então, vendo o que tinha acontecido, pegou o corpo do filho, ergueu e disse àqueles que estavam no trem: olha, foi por vocês. E esse trem era um trem de pecadores. Isso é na verdade, uma analogia ao sacrifício de Cristo. É uma historinha muito antiga que faz muitos anos eu ouvi quando eu era criança e você me fez lembrá-la agora. Pois é, legal. Eu só fiz esse raciocínio, entendeu? Só fiz esse raciocínio para a gente ter uma ideia do amor que Deus tem pela gente. E para nós também, os irmãos ouvintes da Rádio Aliança, fazerem uma autocrítica. Será que a gente é digno desse amor que Deus tem pela gente? Será que a gente está buscando a salvação? O curioso é que você fez a pergunta, né? Você, enquanto pai, você imagina sacrificando o seu filho, né, pela humanidade? E a gente tem visto e ouvido coisas aí de pais que têm matado os filhos. Coisa que a gente nem poderia imaginar, né? Algumas décadas atrás tem acontecido, né? Quantas e quantas notícias aí, os pais assassinaram o filho, o pai junto com a madrasta empurrou uma criança pela janela, né? Asfixiou, deu veneno, colocou um saco plástico na cabeça. Essas são as últimas notícias que a gente tem aí de pais que mataram seus filhos. A troco de quê? A troco do pecado e não da salvação. Olha que coisa absurda. A tia da minha esposa, ela foi estrupada e assassinada pelo sobrinho que ela ajudou a criar. Morava no mesmo quintal. Isso foi no dia 31. Ela estava se preparando para ir para a religião da igreja, que ela é protestante. E o rapaz entrou na casa, estrupou e depois a asfixiou. Olha só, e ela criou o garoto, ajudou a criar desde pequeno, moram no mesmo quintal. Olha o absurdo. Então, imagina essa situação. Como está o mundo hoje? A palavra hoje fala de amor, dá Jesus como exemplo de amor. E muito mais do que exemplo de amor, Jesus deu a própria vida por amor. E as pessoas tiram a vida de alguém por não amar, pelo pecado. Então, observa que as coisas estão de um jeito que, se o cristão não tomar a frente, se o cristão não for a campo, não partir para a batalha, e já que o COR é um movimento, né, que busca exatamente buscar quem está excluído, amar quem está excluído acima de tudo, né? Para evangelizar é preciso amar. Você precisa acreditar que aquela pessoa tem salvação. Você precisa acreditar que aquela pessoa acima de tudo é filho de Deus. Porque foi muito bem colocado também pelo Guilherme quando contou essa história desse menino. Você está salvando pecadores.
Você pode estar se sacrificando por pecadores e muitos podem apontar para você e dizer: não perca seu tempo, não vale a pena, isso não tem salvação. E você vai ouvir isso, que vocês não desistam. Se você está nessa missão, não desista, porque quantas e quantas conversões nascem exatamente daquilo que se julga irrecuperável. E essa foi a missão de Jesus. Jesus, quando veio ao mundo, quando Deus entregou o seu Filho, é porque aqui algo já não tinha mais salvação. E a salvação só estava nele. Então, que possamos ser portadores da palavra de Deus, que possamos ser colaboradores dessa missão salvífica que Deus colocou no nosso coração, a partir do momento que nós entramos para as pastorais, a partir do momento que você, amigo que é do COR, que está ouvindo o programa, que é de outra pastoral, essa é a sua missão. Você não está numa pastoral apenas para vir toda semana participar do movimento, muito legal, vamos apertar a mão de todo mundo, cantar e dançar. Não. Você faz parte de um plano de salvação já colocado por Deus a partir do momento em que entregou o seu próprio Filho. Bom, encerrando essa reflexão sobre a primeira leitura, eu vou apenas falar com relação a essa historinha que eu contei do menino na linha do trem. Ela tem uma moral. A moral é a seguinte: se todos nós somos os pecadores, passageiros daquele trem, se todos nós descermos do trem, né, o trem vai parar. Essa é a moral da história. Nós vamos agora para a leitura do Salmo, que será feita pelo nosso irmão Leonardo. Bom, o Salmo 71, tá? A resposta é: os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça aos descendentes da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Das montanhas venha a paz a todo o povo, e desça das colinas a justiça. Este rei defenderá os que são pobres, os filhos dos humildes salvará. Os reis da toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Bom, uma breve reflexão sobre esse salmo. Esse salmo diz uma coisa que a gente precisa muito hoje em dia, que principalmente o brasileiro, é difícil fazer isso, orar pelos nossos governantes. Porque se o Brasil está à deriva, é por falta de oração. É muito fácil a gente que está aqui embaixo, sem saber o que acontece lá em cima, criticar, chamar de ladrão. Mas se a gente orar por eles, e eles por sua vez colocarem Deus à frente de tudo, com certeza a gente vai ter uma política melhor. Como fala aqui na palavra de Deus também, que este rei defenderá os que são pobres, os filhos dos humildes salvará. Porque lá de cima ele já sabe da dificuldade que todos nós vamos passar por causa da ganância dos que estão no poder. Entendeu? Mas a gente, como cristão, não pode atirar pedra. A gente, como cristão, tem que orar por eles também. Porque quando a gente atira pedra, amaldiçoa eles, a gente está trazendo a maldição para nós mesmos. Você tem alguma opinião, alguma reflexão sobre esse salmo, meu irmão Vinícius? Não tem. Alex? Não, também tem. Guilherme? Bom, a
gente vai para um breve intervalo e na volta a gente volta com uma parte muito importante do programa Irmandade Decolores, que é a reflexão do nosso Evangelho. Amém? Chamado por Deus a buscar o